Graça e paz. Eu vou dar aula sobre práticas espirituais. As práticas espirituais, ela nos coloca no caminho do propósito do Senhor para nossas vidas. Eu vou começar a falar sobre algumas práticas espirituais que o Senhor colocou na palavra dele para a gente estar praticando como filho amado do Senhor, para seguir a boa, perfeita vontade do Pai. Amém? A primeira prática espiritual que eu vou falar é sobre a oração em línguas. Como vocês já têm a apostila, vocês vão acompanhar aí sobre o que é a oração em línguas. A oração em línguas, ela nos coloca para a gente edificar o nosso espírito. Como assim? Você pode estar se perguntando, como assim? Quando eu começo a orar em línguas, eu oro a oração perfeita do Senhor para a minha vida. Eu não atrapalho orando em português a vontade do Senhor para mim. Quando eu oro a oração em línguas, eu oro em línguas através do meu espírito e o meu espírito se conecta ao Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos traz o que o Senhor quer para nossas vidas, para o nosso espírito. Amém? A oração em línguas aqui na apostila está dizendo assim: a oração em línguas é uma ferramenta essencial em nossa caminhada cristã, pois ela é quem nos conduz à verdade de quem nós somos em Cristo e qual a vontade de Deus para a nossa vida. É através da oração em línguas que recebemos a revelação daquilo que está oculto aos nossos olhos naturais, pois a nossa mente natural não consegue discernir as coisas espirituais. A palavra do Senhor diz que quando Jesus encontrou Nicodemos, ele disse assim: tem que nascer de novo. Só entende as coisas do Espírito quem é Espírito. Só vai entender as coisas da carne quem está na carne. Então a gente só vai entender das coisas espirituais através do Espírito Santo. Quando a gente ora em línguas, hora após hora, eu vou estar alimentando o meu espírito com o Espírito do Senhor. Por quê? Porque eu fui conectado ao Espírito Santo. Então, quando eu fui conectado ao Espírito Santo, eu consigo orar em línguas e o Espírito Santo ele vai trazer a verdade do Pai para o meu espírito através da oração em línguas. Além de sujeitar-se ao Espírito do Senhor e entrar nos seus domínios, por meio da prática diária da oração em espírito, você também experimentará. Quando a gente começa a fazer a oração em línguas, todos os dias, você pode estar orando, fazendo a sua oração em línguas baixinho, não precisa estar orando alto. Quando eu começo a orar, eu oro a oração de fato. Por que a oração de fato? Porque eu não deixo a minha mente atrapalhar a minha mente humana. Vamos dizer que o Senhor, Ele quer que você tenha uma profissão na vida e que você seja advogado. Só que aí você quer para outra área, você quer ser arquiteto. Só que o seu eu pessoal atrapalha na sua escolha. E você começa a orar em português normal, dizendo ao Senhor que quer ser arquiteto, mas o Senhor quer que você seja advogado. Então, quando a gente ora a oração em línguas, a gente consegue, no propósito, você sabendo por que está orando em línguas, você consegue trazer de fato o que o Senhor quer para a sua vida. Então, quando você for tomar uma decisão, o seu espírito na hora, ele vai lhe conduzir, porque você está alimentando o seu espírito através da oração em línguas, ok? Então, o seu espírito ele vai ser conduzido e sua alma junto vai ser conduzido. Porque quando a gente ora a oração em línguas, a gente consegue alinhar a alma com o espírito, certo? A gente consegue trazer a alma para o espírito, porque a gente começa a alinhar o nosso espírito com a vontade do Pai. Então, quem é que eu estou alimentando mais? Se é meu espírito,
Então eu vou conseguir andar com a vontade perfeita do Pai. A oração em língua ela é perfeita. Temos lá em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios 14 diz assim: porque se eu orar em línguas, o meu espírito de fato ora, mas a minha mente fica infrutífera. Foi o que eu estava dizendo antes. Quando a gente começa a orar em línguas, a minha mente, que é a minha alma, ela não vai atrapalhar o que meu espírito está orando de fato, que é a oração perfeita. A mente é a alma. A minha mente vai ficar infrutífera, porque eu não vou começar a pensar nas coisas diariamente, coisas que vai vir na minha cabeça, eu não vou conseguir pensar na hora, porque eu vou estar orando a oração em línguas, e a oração em línguas no começo, aí você vai orando, de fato, vai orando, daqui a pouco a sua mente, a sua alma, ela vai ter uma atmosfera, vamos dizer isso, na oração em línguas. Então você não vai conseguir, a sua alma não vai atrapalhar a oração do Senhor, a oração que o Senhor está trazendo no seu espírito. Às vezes tem pessoas que estão orando, começa a orar em línguas e daqui a pouco o Senhor traz algo. Então é a oração do Espírito que está trazendo uma revelação ao seu espírito. Porque na hora sua alma ela não consegue dominar mais sobre o seu espírito. É seu espírito que começa a dominar a sua alma. Ela começa a alinhar a sua alma, ok? Mais abaixo tem outro versículo, que é 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistério. Por quê? Você não vai entender o que você está orando. Você está falando mistério de Deus. Se você orar perto de uma pessoa, ela também não vai entender o que você está falando. Só se ela tiver interpretação de língua. Que isso é algo que é ativado, que isso é um tipo de dom que é ativado dentro da gente. Porque a gente já nasce, só é ativado. Quando a gente vai orando, pedindo ao Senhor, Ele ativa dentro de nós. Se você for olhando aí, tem outras coisas, tem edificação pessoal, edificação da fé, conhecimento por revelação, sensibilidade espiritual, perfeito louvor e intercessão. Vamos ver edificação da fé. Edificação da fé é em Judas 1:20, diz assim: mas vocês, meus amados, edifiquem-se na fé santíssima que você tem orando no Espírito Santo. A gente edifica a nossa fé quando a gente está orando em línguas através do Espírito Santo. Amém? Mais embaixo tem sobre intercessão. A intercessão, aí é Efésios 1:18. Ore em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso vigie com toda perseverança e súplica por todos os santos. Os santos são a gente, por todos os santos. A intercessão na oração em línguas. Quando a gente está orando em línguas, que vem uma pessoa na mente, quando você começa a orar em línguas, que vem aquela pessoa na mente, aquilo quer dizer o quê? Que o Senhor está trazendo aquela pessoa para você interceder por ela. Mas na oração perfeita do Senhor, você está intercedendo por essa pessoa. Já aconteceu comigo, de eu estar orando, fazendo a oração em línguas, e Deus me trazer à memória uma pessoa. E eu comecei a orar, e o Senhor começou a trazer essa pessoa, e daqui a pouco eu já estava sentindo algo que não era meu, era dela. E eu comecei a interceder por essa pessoa. E foi tremendo. Então, assim, eu comecei a aprender essa parte desse versículo que diz sobre a intercessão da oração em línguas. Você consegue interceder por uma pessoa orando em línguas, porque o Espírito Santo, ele vai trazer de fato para quem você tem que orar. E na hora ele vai trazer a lembrança daquela pessoa na sua cabeça. Quando você estiver orando em línguas, vamos dizer assim, você começou a orar em língua agora, você se lembra de uma pessoa com o nome de Maria.
Oxente, você está orando em línguas, viu Maria? Então você está começando a interceder por ela, pelaquela pessoa, na oração em línguas, que é a oração perfeita, ok? Então a oração em línguas é isso, meu amado. Você vai começar a orar. Tem hora que você vai orar 1 minuto, 2, 3, 4, 10, 1 hora. Isso que é você que vai se disciplinar com o seu espírito para fazer esse tipo de oração. E quanto mais você vai orando, mais você vai alimentando o seu espírito. Tudo que a gente faz nas práticas espirituais é para alimentar o meu espírito, para alimentar o seu espírito. Quando a gente alimenta o nosso espírito, a gente consegue alinhar a nossa alma ao nosso espírito, porque a alma é a nossa mente, né? Lá embaixo tem sobre a meditação da palavra. Depois disso. E tem uma parte aqui dizendo assim: a meditação na palavra tem o papel de alinhar nossa alma ao nosso espírito, pois ao mesmo sermos salvos, nosso espírito é recriado. Salve o reconhecimento do plano perfeito da redenção, ou seja, ele está pronto para atuar em prol do reino de Deus e receber a herança conquistada para nós. Porém, a nossa alma é como um bebê que precisa se alimentar da palavra de Deus para crescer e ficar forte. E assim entender o plano de Deus para cada um de nós. Veja só, a meditação da palavra. Para que serve a meditação da palavra? A palavra do Senhor diz que a gente tem que renovar a nossa mente com a palavra do Senhor. A nossa mente é nossa alma, certo? O espírito da gente, ele já sabe de tudo, certo? Só que a nossa alma, a palavra diz que ela é um bebê. Ela precisa entender quem ela é através do espírito da gente. Só que quem traz toda a informação do nosso espírito é o Espírito Santo. E a gente consegue alinhar a nossa alma através do espírito. Mas eu só consigo alinhar a minha alma através do Espírito Santo e através da meditação da palavra. Porque a palavra diz que tudo vai passar, menos o amor e a palavra do Senhor. Então, se você não tiver uma palavra, não tiver firmado, se você não ler a palavra, se você não, todo dia não ler, não meditar e não trazer a palavra do Senhor para a sua cabeça, para você renovar e se esvaziar do que o mundo colocou diante de você, do que o mundo disse sobre você, e você não renovar a palavra através da meditação, você não vai conseguir saber qual é o seu propósito de vida para o Senhor. Você não vai enxergar Deus como pai, você não vai se enxergar como filho amado, você não vai ser uma pessoa próspera, você não vai conseguir andar no caminho que o Senhor quer para a sua vida. Porque a gente só consegue através da palavra do Senhor. Veja só, eu vou pegar a palavra do Senhor. Uma criança, quando ela nasce, tudo que você for alimentar ela vai renovar, ela vai colocar na mente dela, certo? Então a mente dela vai começar a ser construída a partir do momento do que você diz a ela. Ela vai começar a ser construída do que você diz a ela, porque ela vai vir com o HD dela sem nada e você vai começar a alimentar o seu filho com o que você acredita. Então o HD dele vai começar a ser construído com seus valores, com o que você acredita, com as suas palavras, e seu filho vai começar a criar aquilo dentro dele, vai ser enraizado, certo? A mesma coisa é com a gente. Quando a gente morre para o mundo e vive para Cristo, a gente começa uma nova vida, uma nova criatura com o Senhor.
Então, o nosso HD, ele começa a ser construído com o que o Senhor falou sobre a palavra. Então, a gente começa a meditar, a gente começa a construir algo novo na nossa mente. Porque a nossa mente é a renovação da palavra, é a meditação da palavra. A gente começa a renovar a nossa mente de acordo com o que a palavra diz sobre nós, que a gente é filho amado do Senhor. Então, eu começar a meditar na palavra, eu começar a declarar aquilo para a minha vida, eu vou começar a dizer o que a palavra diz sobre mim, eu vou começar a tirar o velho, a velha natureza do homem que foi criado dentro de mim, e vou começar a colocar um novo. Eu vou começar a colocar o novo do Senhor, que é a nova criatura, que foi o que o Senhor criou sobre a minha vida. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer na meditação da palavra. Eu vou meditar sobre aquilo que o Senhor disse sobre mim. Eu sou filha amada. A meditação da palavra, eu vou dizer, eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Eu vou começar a dizer que o Senhor, Ele me fez para reinar sobre todas as coisas. Eu vou começar a meditar naquilo que Ele me disse. Aí você vai ver mais embaixo, tem assim, alinhamentos da nossa fé, experimentando a vontade de Deus, pensamentos certos, tornando-se hábito para toda a obra. Vamos ver se alinhamentos, alimentamos nossa fé, que é Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Vamos ver. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu só posso acreditar naquilo que eu escuto. Por isso que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você escuta a palavra de Deus, mais você renova a sua mente, mais você faz a meditação da palavra, mais você vai ter fé naquilo que o Senhor disse sobre a sua vida, mais você vai enxergar o que os olhos naturais não enxergam. Você vai começar a enxergar com os olhos espirituais. Você vai começar a enxergar aquilo que o Senhor disse sobre a sua vida. Você vai começar a ver com os olhos da fé. Porque a gente vive pela fé. O que é viver pela fé? Eu vivo pelo que o Senhor disse sobre a minha vida. A gente não vive mais por sentir. A gente vive pelo que a palavra diz. Então é isso que diz aqui, ó. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. Então, quanto mais eu leio, mais eu escuto, mais eu renovo a minha mente, mais eu renovo a minha alma. A gente está aqui na terra para renovar a nossa alma. Tudo que a gente faz, as práticas espirituais, é para renovar a nossa alma. Ok? Mais adiante, experimentamos a vontade de Deus. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Veja só, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. A gente tem que deixar, a gente tem que permitir o Senhor para fazer a renovação da mente da gente. A escolha é da gente, Deus deu essa escolha a gente. A gente que escolhe e permite. Quando a gente faz essa escolha, que Deus, Ele renove a nossa mente para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele tem uma boa, perfeita vontade agradável na sua vida. Ele tem uma boa, perfeita vontade agradável na minha vida. Então, como é que eu posso deixar e saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? A partir do momento que eu começo a obedecer, que eu deixo Ele transformar, fazer a transformação da minha mente através da palavra, que eu comece a saber de onde é a minha origem, que eu comece a saber qual é a vontade dEle para a minha vida, quando eu começo a ler a palavra, quando eu começo a entender que eu sou filha amada do Senhor, quando eu começo a entender que eu tenho um bom Pai, que Ele me criou antes da criação do mundo, está tudo no meu espírito, através do Espírito Santo. A palavra diz que o Espírito Santo, Ele nos guia, Ele nos ensina e depois Ele nos guia. Então, só é através do Espírito Santo que, no meu espírito, que eu consigo andar nesse caminho perfeito. Amém? E tem a confissão da palavra. Mais adiante. A confissão da palavra diz assim: entendemos, numa aula anterior, que a palavra tem poder criador e também que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Sendo assim, nós devemos diariamente fazer a confissão da palavra de Deus, pois ela é a nossa verdade absoluta. E quando diariamente a confessamos, além de gerarmos no reino natural a vontade de Deus para a nossa vida, também confessamos a nós mesmos do poder que essa palavra tem para nós e para nós. Quando eu confesso a palavra do Senhor, foi aquela parte que eu estava dizendo, eu começo a dizer que eu sou filha amada, que eu estou sempre por cima e nunca por baixo, né? Que o Senhor me fez cabeça e não cauda, que os meus celeiros estão cheios, que Ele me fez para pisar em serpentes, que Ele me fez para ir e pregar o Evangelho. Eu começo a confessar aquilo que a palavra diz sobre mim. Isso é a confissão da palavra. Em Gênesis, diz assim, em Gênesis 1, do 1 ao 3. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas. E o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Ele criou o mundo através da palavra. Então comece a criar aquilo que o Senhor está colocando no seu coração, através de uma palavra que Ele lhe disse. Embaixo tem Marcos 4,14. Semeamos. O lavrador lança semente ao anunciar a palavra. Então, quando você lança a palavra, você está lançando sementes do Senhor. Então é isso, meu amado. Eu vou encerrar essa aula agora, essa primeira parte, com esses três tópicos que eu falei, né? Sobre oração em línguas, meditação da palavra e confissão da palavra. Amém? Vou começar mais outra aula.